Não somos nada nesse mundo sem a presença de Jesus. Ele sim é Deus, é santo, é poderoso, Ele é o maior. Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro, Jesus em primeiro, Jesus em primeiro lugar. Ouça mais um brado de alerta sobre o tema contentamento. Primeiro lugar em nossas vidas. Jesus em primeiro, Jesus em primeiro, Jesus em primeiro lugar. E como base bíblica quero ler em Filipenses capítulo 4, verso 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. A insatisfação é ao contrário do contentamento. Quando estamos insatisfeitos com o que somos na obra de Deus, pode com isto surgir o desânimo e, em consequência do desânimo, a desistência do chamado de Deus para trabalhar na sua obra. Isso é prejudicial. Porém, se com a insatisfação surgir a busca de melhoramentos e aperfeiçoamentos, a insatisfação torna-se benéfica para as nossas vidas. Quando fomos chamados para cantar, para pregar ou fazer algo para a obra de Deus, Deus nos fez com características especiais e pessoais. Veja, ninguém canta como você, ninguém prega como você. Pode ter alguém meio parecido com você na execução do seu trabalho, mas você é único, compreendido ou rejeitado, recebido ou ignorado. Mas Deus te chamou para isso. Oh, glória! Eu me lembro que em uma vigília eu fui convidado para cantar e o culto estava alegre e todos glorificavam a Deus. Mas quando cantei, todos ficaram calados e pararam de glorificar. Fiquei arrasado, só pensava em ir embora. E eu pensava, parece que sou bombeiro, porque apaguei o fogo do Espírito com meu louvor nessa vigília. A situação piorou ainda, porque me chamaram para cantar outro hino, e aconteceu a mesma coisa. Aí sim, eu só queria ir embora. Quando o pregador foi pregar naquela vigília, primeiro ele mandou eu me colocar em pé e disse que eu estava preocupado porque a igreja parou de glorificar quando cantei. Então ele me disse que Deus tinha revelado a ele que o mistério do meu louvor era tão profundo que poucas vezes a igreja alcançava, e Deus mandou ele me dizer que eu não me preocupasse, porque se a igreja não recebe, Deus recebe o meu louvor. Oh, glória! Fiquei muito contente e alegre. Fui renovado naquela vigília com essa palavra. Se Deus nos chamou para louvar e alguém não receber, é problema dele. Temos que fazer o que Deus mandou, mesmo que sejamos incompreendidos. Glorificado o nome do Senhor. Se torna difícil quando eu for pregar e eu me comparar com o pastor Takayama ou com o pastor Marcos Feliciano, e mais de milhões melhores do que eu na minha visão. Eu ficaria um grão de areia no meio desses grandes pregadores. Mas o importante é eu saber que eu não tenho a característica deles, infelizmente. Mas eu fui chamado também para pregar e eu devo estar contente por ser chamado para esta grande obra. Se olhasse para isso, eu me desanimaria. Deus usa pequenos e grandes conforme a sua capacidade. E parece que Deus é perito em usar aquele que não tem condição, mas tem a fé e a confiança no seu nome. Veja o guerreiro Sansão, por exemplo, cercado por inimigo para o estraçalhá-lo, e ele não tinha uma arma para se defender. De repente ele vê ali no chão uma queixada de jumento. O que é isso diante de inimigos armados? Mas ele não vê a pequena arma e suas desvantagens, não. Mas parece que ele pensou assim: com esta queixada no nome do Senhor,
eu venço esta peleja, e venceu 1000 homens. Quem teve vitória nas histórias de guerra como Sansão? Glorificado seja Deus. Você pode escrever a tua incrível história de vitória contra o seu inimigo, só com o que Deus te deu, tão insignificante para ti, sem aparência de grandiosidade, mas no nome do Senhor é a arma mais poderosa. Veja Filipenses 4:13. Apóstolo Paulo escreveu: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A maior arma de Davi, que lhe garantiu vitória, é que ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Aquilo que você faz para o Senhor pode ser insignificante, mas faça em nome do Senhor dos Exércitos e a vitória será grande. Convém lembrar também a história de Moisés. Ele conhecia o exército da maior potência mundial na época. Inclusive ele foi general desse exército. Conhecia o preparo, as táticas de guerra ensaiada por esse exército. Quando Deus o chamou, a visão dele era materialista e ele se desesperou, dizendo que não podia, pois como iria livrar o povo de Deus da mão desse exército? Sem armas, sem soldados, sem tática de guerra, como? Ele respondeu ao Senhor: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Êxodo capítulo 3 e verso 11. Entendo que, na opinião de Moisés, Deus devia dar um exército de homens armado, muito bem treinado, para ter êxito nesta batalha. Mas o Senhor pergunta a ele: o que tens em tuas mãos? E ele responde: Senhor, eu sou pastor de ovelhas, Senhor, e na minha mão eu tenho uma vara de apacentar. Então o Senhor mostra milagres através dessa vara mesmo. Mesmo assim ele reluta, até que Deus se ira contra ele, por não crer no poder de Deus. Moisés não podia imaginar que o maior canal do poder de Deus era o seu chamado e não nas suas armas. O poder de Deus não está só no teu louvor, não, nem só na tua pregação, não, mas sim está no seu chamado, na autorização de Deus. Ele mandou, e isso é o que nos interessa. Moisés não podia entender isso, custou compreender. Ainda bem que depois de muita relutância, ele aceitou o chamado de Deus, e até hoje as suas histórias de milagre e vitória nos enchem de fé no nosso chamado para a obra de Deus. Dá para nós meditar: se Deus usou Moisés, que até gago ele era, se Deus usou ele para tão grande obra, por que não vai usar você? Por que não vai usar eu? Ele quer nos usar. Moisés não foi como Davi, que creu logo na primeira vez que Deus lhe chamou, mas relutou muito, pois se achava incapaz para a obra o qual Deus o chamara. Assim existem muitos que não creem e querem ver as condições favoráveis naturalmente primeiro, para depois aceitar o chamado de Deus. Não tem fé e perdem o ânimo. Começa a olhar ao redor e vê que tem muito mais capacitados do que ele, mais sábio, e não consegue acreditar que Deus tem uma grande obra para ele realizar. Aleluia! E com isso desanimam, param, desistem. Temos que crer no chamado de Deus. Não desanime. Quando Ele chama, Ele nunca nos deixa só e nem derrotados. Você pode contar com miríades de anjos que você não vê, mas eles estão com você. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e o livra. O Espírito Santo estará sempre te consolando e te orientando nesta caminhada. Então por que desanimar? Já aprendeste a contentar-te com o que tens? Outra vez, uma cantora fez um trabalho para divulgar seu CD na sua casa. E eu, sem saber,
Pensei que estava sendo levado por meu pastor a um culto na casa de algum irmão, mas quando me vi, eu estava na casa dela, cheia de pessoas, e eu com meu simples bandolim. Confesso que fiquei envergonhado e inconveniente. A cantora cantou muitos hinos e nada aconteceu. E o maior susto foi quando o meu pastor se levanta e diz que eu deveria cantar um hino tocando o meu bandolim. Confesso que fiquei apavorado naquela hora. Mas tomei coragem e cantei o hino do conjunto Voz da Verdade. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente um alguém. O poder de Deus veio sobre todos que estavam ali, e muitos confessaram a cura e o sumiço da dor que estavam sentindo. Jesus curou a muitos e a vitória foi muito grande. Jesus é lindo, é poderoso. Muitas vezes as coisas grandes para Deus, para nós, na nossa visão natural, não é nada. E as nossas coisas grandes, para Deus não é também. Por misericórdia, senti que já toquei o coração de Deus com algum trabalho que fiz para a obra de Deus. E vi que eu já tinha feito grandes trabalhos, mas não tocou tanto o seu coração como as pequenas coisas. O que para nós é grandes obras, às vezes para Deus não é. Deus não vê como o homem vê. O importante é fazer tudo para a glória de Deus. Seja pequeno, seja grande, glória ao nome do Senhor. Na obra do Senhor existe espaço para todos os trabalhadores, pequenos, grandes, famosos e anônimos. Todos podem trabalhar para o Senhor. Acredito que Deus não está interessado no tamanho da obra, mas sim na qualidade do trabalho realizado para Ele. Quando somos simples na realização do nosso trabalho para Deus, há rejeição, há incompreensão pelos homens e somos desacreditados e até cercados. Mas Deus não vê assim não. Ele dá graça para estes e o nome do Senhor é glorificado também pelos pequeninos. Eu estou acreditando que Deus me revelou esta mensagem para falar aos que se sentem tão pequenos, tão insignificantes da igreja, e assim estão desprezados pelos grandes, incompreendidos e rejeitados. Deus não te rejeita, Ele te aceita assim como tu és. É assim mesmo, bem desse jeito. Foi Ele que te chamou, continue trabalhando. Tens pouca força, mas Ele tem uma porta aberta diante de ti. Se alguém fecha aqui, Ele abre ali, mas não pare. Mesmo com lutas, marche, siga em frente, porque Deus conta com você, ó grande campeão de Deus. É Deus mesmo que te dá a vitória nas tuas mãos. Alice me cantarabai, seribe cantarabai. Oh glória! Acredito que cada um tem um dom especial para usar na obra de Deus. Não precisamos ser iguais ou melhores do que os outros. Estejamos contentes em servir a Deus com o que somos e também com o que temos. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, diz assim: mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Acredito que quem chama para a obra é o Espírito Santo. Ele chama, Ele capacita, Ele convence, Ele anima, Ele revela o mistério da chamada. O homem pode também separar, mas ele não pode fazer mais nada depois disso. Mas com o Espírito Santo é diferente. Ele nos chama e nos acompanha em todos os nossos passos. Faça o que Deus te mandou, amém? Você pode todas as coisas naquele que te chamou e te fortalece. Amém, amém e amém. Só Deus é quem vai te levantar, te dar poder e forças pra caminhar. Ele abriu o caminho nas águas do Mar Vermelho